Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós temos mais uma aula de estatística e nessa aula de hoje nós vamos falar sobre as medidas de tendência central, que é assunto da nossa unidade 5 do material texto. E aí a gente vai começar falando, entendendo um pouquinho de qual é a função, qual é a importância dessas medidas de tendência central, tá? Elas são as primeiras medições que a gente faz, ou a primeira caracterização, né? Análise ou crítica dos dados que a gente faz, tá? E sejam esses dados populacionais ou sejam eles dados amostrais. Nós temos alguns tipos de medidas de tendência central. E desses tipos nós vamos falar sobre a média, mas a média aritmética, tá? Que tem caráter, que tem natureza numérica ou quantitativa. Vamos falar da mediana, que tem por natureza ordenação, posição, localização, tá? E a moda, que por definição e por natureza é referente à frequência, ao número de ocorrências, ao número de repetições que uma determinada informação possui dentro do seu conjunto, ou seja um conjunto amostral, ou seja um conjunto populacional. Ok? E para a gente começar a falar, a gente começa a entender primeiro qual é a ideia dessas medidas de tendência central, aonde elas atuam, qual é o papel dessa medida de tendência central. Então, para isso, a gente vai usar aqui como referência um conjunto de dados, que é o conjunto de dados que tem uma distribuição no formato de um sino, ou de uma montanhazinha, como vocês quiserem. Tá? E aí o que acontece? Essas medidas de tendência central, que são as medidas que a gente está discutindo, são medidas estatísticas, né, que são descritivas, que representam e analisam a região central do conjunto de dados, tá? Então, é a região central da distribuição que a gente vai estar estudando, que a gente vai estar observando. Ok? E para isso a gente vai estudar a média, a moda e a mediana, ou seja, são as três medidas que a gente vai usar para estudar, para caracterizar, para analisar o comportamento da distribuição na região central dessa distribuição, tá? E aí a gente começa falando sobre a média. Tá? A média é um dos valores mais comuns que a gente tem de representação de conjunto de dados. E nem é necessário que a gente esteja na estatística em si, para que a gente use a média como algum valor representativo. Tá? E aí a gente vai trabalhar, do ponto de vista da estatística, a gente entende a média como um ponto de equilíbrio, sabe? Aquele que procura equilibrar ou igualar ou dar o mesmo peso e a mesma importância a todas as medidas da distribuição, tá? Esse é um dos papéis, uma das finalidades da média. Então, aqui a gente vai trabalhar com as medidas de tendência central para três tipos de representação de dados, tá? Os dados são para os dados simples, para os dados com valores distintos, que são os dados agrupados sem classe, tá? E para os agrupamentos com classe. São os tipos de tabela que nós vimos na unidade 4, que nós já estudamos na unidade 4, certo? E aí, como que fica? Como que eu calculo, então, a média para os dados simples? Os dados simples são aqueles dados que a gente tem sem nenhum tipo de colocação ou organização em tabela, tá? Daqui a pouco a gente vai ver um exemplo mais claro. E para eu calcular a média, a representação que a gente usa é o x com a barrinha, tá? Então, se o x com a barrinha em cima significa valor médio, ok? E ele é o somatório de todas as medidas dividido pelo total de medidas, tá? Daqui a pouco a gente coloca isso em um exercício para ficar mais legal de vocês entenderem. Para valores distintos ou dados não agrupados em intervalo de classe, que é aquela primeira tabela simples que eu já estudei com vocês na unidade 4, a gente tem essa fórmula aqui, tá? Que é média igual ao somatório da frequência simples vezes a medida dividido por N. Também vamos ver um exemplo.
e para os agrupamentos em classe, tá? No caso dos agrupamentos em classe, são os dados em intervalo de classe. A fórmula é semelhante, para não dizer igual, não posso dizer que é igual, ela é semelhante à fórmula para dados não agrupados. Mas na hora de nós formos fazer os cálculos, vocês vão perceber a diferença que existe entre elas, tá? Então, vamos fazer exemplo para praticar? Os dados simples, tá? Quando a gente fala em dados simples, é como se vocês pensassem o seguinte: eu tinha uma caixa, tá? Com números, e eu poderia sortear números dessa caixa. Mas eu poderia ter reposição. O que é reposição? Eu tirei o número 16 e eu posso colocar ele de novo lá dentro para sortear a próxima vez, tá? Então, vamos supor que eu sorteei lá 8 vezes, 8 números. Cada vez que eu sorteei, eu fui lá e anotei qual era o valor daquele número. Isso, vamos voltar aqui na unidade 4, são dados brutos. E eles estão representados nesse círculo em azul que vocês estão visualizando aí. Então, cada número aqui é uma medida que foi realizada. Se eu não colocar esses números no formato de uma tabela de frequência, eles são dados simples. Se eu passar para a forma de tabela de frequência, eles já mudam de situação, tá? Mas enquanto eles não estão com tabela de frequência, eles são dados simples, ok? E se são dados simples, para eu calcular a média, eu uso a fórmula, onde o somatório de xi é a soma dos valores, ou seja, é a soma de 16, de 18, de 23 e assim sucessivamente. E N é o tamanho da amostra ou da população, que é o que? O número de medidas que eu tenho. Então, nesse caso, para eu calcular a média, eu vou somar todos os números e vou dividir pelo total, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 medidas, tá? Então, eu somo todos e divido por 8. E aí, eu achei uma média de 18,75. Essa é a média simples que a gente tem e média aritmética para dados simples, tá? Se os dados estão agrupados sem intervalo, eu já adiantei um pouquinho os nossos cálculos aí, tá? É como se eu tivesse, a princípio, essas duas primeiras colunas da minha tabela apenas, tá? Medida e número de repetição, ou seja, isso aqui é uma tabela de distribuição de frequência simples. Eu não tenho um intervalo. Eu tenho a medida e o número de ocorrências, que é a frequência. A fórmula que eu mostrei para vocês é a fórmula onde é o somatório, esse símbolo que é o Ezinho bem diferente aqui. Na matemática, o somatório é a soma de todos os valores que estão indicados na frente dele, tá? Então, o que está indicado aqui na frente? O produto da frequência pela medida, é o FI/XI. Eu, particularmente, gosto de ir fazendo na coluna, colunas em colunas na tabela, porque eu enxergo de uma forma mais organizada, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu adicionei uma coluna na tabela, e ao adicionar essa coluna, o que eu vou colocar nela é o resultado da multiplicação da frequência simples pela medida que eu registrei. Ok? Então, aqui, ó, 2 vezes 3, 6, 3 vezes 3, 9, e assim sucessivamente. Quando eu chegar e calcular a última, eu venho aqui e somo essa coluna inteirinha, tá? A soma dessa coluna inteirinha, que é o 134, é o que vai ocupar aqui, ó, o somatório de FI/XI. Ou seja, a soma de todos os produtos. O N é o total de medidas, que pra gente é o 28 que tá aqui, ó, que também é na estatística escrito ou representado como sendo o somatório, a mão livre aqui, deixa eu fazer mais bonitinho pra vocês aqui. Tentar, né, porque a mão livre assim
Então, ó, somatório de quem? Do FI. Então, ó, somatório de FI. Ó, eu somei toda a coluna de frequência e achei 28. Ou seja, o N é a mesma coisa que o somatório de FI. Então, ó, eu vou fazer 134. Tá tudo escrito aqui para vocês direitinho depois acompanharem. Eu vou fazer 134 dividido por N, que é 28. E aí, eu acho aproximadamente 4,7857 como média aritmética simples. Ok? E agora, vamos ver para os agrupamentos em classe, ou seja, para os dados apresentados com intervalo de classe. E assim como na tabela anterior, eu já adiantei algumas contas para gente. Mas eu quero chamar a atenção de vocês agora para a fórmula, que eu lembro que eu disse para vocês há alguns minutinhos, que ela é semelhante. Por que eu posso dizer que ela é semelhante? Olha, em cima é somatório de FI, XI. Porém, esse XI que a gente tem aqui, ó, quando eu tô falando de agrupamento em classe, esse XI, ele é o ponto médio, tá? Então, como que a gente calcula o ponto médio mesmo? Vou calcular com vocês, mas se vocês não se lembram, volta no material texto, volta na videoaula da unidade 4, que vocês vão entender novamente. O ponto médio é a média que a gente faz com cada classe. Então, para eu fazer o ponto médio de cada classe, eu pego o limite inferior da classe, que no nosso caso aqui, primeiro é o 39, somo a 50, vai dar 89, divido por 2. Então, achei aqui 44,5. E vou fazendo isso em cada uma das classes que a gente tem, tá? Então, 50 mais 61, dividido por 2, e construo a coluna do ponto médio. Então, mais uma vez, vou repetir porque é importante para vocês. Quando você fala em agrupamentos em classe, o XI é o ponto médio, ok? E aí, o que eu faço aqui, que é o produto de FI, XI, é 4 vezes o seu respectivo ponto médio, que deu 178. 5 vezes 55,5, que dá 277,5. E assim por diante, tá? Até que eu faço o quê? A soma de todas essas medidas. A soma de todas essas medidas aqui é o somatório de FI, XI, tá? E aí é onde eu coloco neste lugar aqui, tá? Então, isso daqui pra gente é o somatório de FI, XI, ok? O N é o somatório de FI, tal qual nós fizemos para os dados agrupados sem intervalo, ok? E aí, a gente tem lá, ó, que a média vai ser o 1.695,5 dividido pelo 25. Então, me dá lá uma média de aproximadamente 67,82, tá? Então, isso daqui é importante para vocês entenderem. E eu sugiro que quando vocês forem fazer os exercícios, que vocês assistam essa videoaula se vocês acharem necessário. E também olhem lá a explicação que está no material texto. A outra medida que a gente tem é a mediana. E essa medida, ela é aquela medida de ordem, tá? E ela é um valor que indica exatamente a posição central da minha distribuição. O que é essa posição central? É aquela posição onde eu divido a minha distribuição em duas partes iguais. Por isso que a gente pode dizer que a interpretação é como se eu estivesse falando de 50% dos valores abaixo da mediana e 50% dos valores acima da mediana, tá? Então, naquela distribuição, que aqui não vai ficar bonitinho, que eu vou fazer a mão livre com vocês, que a gente fez lá, ó, que como se fosse um formato de sino,
aquele tracinho que está literalmente dividindo a distribuição ao meio, ele está representando para gente a mediana também, tá? Porque eu posso dizer que 50% está abaixo da mediana e 50% vai se encontrar acima da mediana, ok? E aí, a gente agora vai ver como que a gente calcula essa mediana. E vamos seguir a mesma linha. Primeiro dados simples, depois dados agrupados sem intervalo e depois com intervalo. Que aí sim vocês têm modelos de resolução para vocês entenderem como funciona, ok? Bom, para dados simples, como a mediana é uma medida de posição e é de ordem, é essencial, é fundamental que os dados estejam organizados, ou seja, eu tenha o rol dos dados, que é a ordenação dos dados, tá? Porque senão vocês podem se equivocar e obter a medida errada. Então, olha só, aqui o meu conjunto de dados, propositalmente, já está em ordem crescente. Então, como que eu faço o cálculo da mediana? O cálculo da mediana é feito da seguinte forma. Se o conjunto aqui for, o conjunto de dados for um número ímpar, então vamos ver se ele é ímpar. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, é ímpar, tá? Então, a gente tem aqui, ó, que se o N, que é o número de medidas, né, for ímpar, o que que a gente faz? Nós pegamos literalmente o elemento do meio, aquele que divide a distribuição ao meio, que nesse caso aqui, ó, é o 6. Ó, eu tenho 4 valores menores do que o 6 e tenho 4 valores maiores do que o 6, ou seja, o 6 dividiu literalmente a minha distribuição em 2 partes iguais. Então, nesse caso aqui, a mediana que a gente representa por MD vai ser igual a 6. Agora, se o meu N for par, a gente muda um pouquinho esse contexto, tá? Se o N for par, é como se, pensem comigo aqui, eu vou acrescentar o número 1 a essa distribuição, ok? Então, eu acrescentei a essa distribuição o número 1. E agora, como que eu faço? Eu não tenho como pegar o elemento do meio, né? Porque se eu for dividir em duas partes iguais, eu não tenho como fazer isso quando a minha distribuição é par. Então, o que que a gente faz? Nós organizamos os dados, e aqui como eles já estão organizados, eu já vou fazer direto. Eu pego os 2 elementos centrais, os 2 elementos do meio da distribuição. Ou seja, os 2 elementos que acima deles ou abaixo deles, eu tenho a mesma quantidade. Que no nosso caso é o 5 e o 6. Eu vou ter 4 valores abaixo, 4 valores acima. E aí, a mediana, nesse caso, ela vai ser igual à média aritmética desses 2 valores. Ou seja, é como se eu viesse aqui e fizesse 5 mais 6 dividido por 2, né? Se eu tenho 2 números, a média é dividida por 2. E aí, a gente acha uma mediana que é de 5,5. Érica, mas não existe o número 5,5 na distribuição, é certo isso? Como a mediana é uma medida de ordem, isso pode acontecer, tá? Não está errado isso acontecer, porque ela é simplesmente uma medida de ordem. Ela não é uma medida quantitativa, ok? Ela busca apenas dividir a minha distribuição em 2 partes iguais. E aqui tá explicadinho para vocês, né? O que eu acabei de colocar ali, eu achei melhor resolver junto com vocês. Cálculo da posição mediana para valores distintos ou o que? Valores
agrupados sem intervalo de classe. Eu tenho uma distribuição de frequência o quê? Simples. E aí, como que eu faço para eu calcular a mediana? Quando a gente tem uma tabela, a gente precisa, antes de calcular a mediana, descobrir qual é a posição que a mediana ocupa. E para eu encontrar a posição que a mediana ocupa, ou seja, em que posição da minha distribuição a mediana se encontra, né? Então, aquele elemento que divide a distribuição ao meio se encontra. Então, eu preciso calcular a chamada posição mediana, que é a PMD. Para isso, eu pego o somatório de FI, que é o mesmo que N, né? Que é 28 nesse caso, e divido por 2. Então, eu achei aqui que o meu 14º termo, ou a mediana, vamos deixar segredinho para daqui a pouco. A mediana é o valor que ocupa a 14ª posição na minha distribuição. Então, quer dizer, Érica, que eu vou ter que ir colocando tudo até chegar no 14º? Não, a gente não precisa de fazer isso, tá? Eu venho aqui na coluna de frequência acumulada, que é o F maiúsculo, que nós vimos também na unidade 4, na coluna de frequência acumulada, e procuramos aonde aparece pela primeira vez o 14º termo. Olha comigo aqui, me ajuda, interpretem comigo aqui, ó. Na primeira classe, eu tenho até o 3º termo, porque eu só tenho acumulada 3 medidas. Então, eu só vou até a 3ª medida. Eu quero ir na 14ª medida. Na segunda classe, a acumulada foi até a 6ª medida. Ainda tô longe. Na terceira classe, eu vou até a 10ª medida. Tenho 10 medidas aqui, mas eu quero a 14ª, ou a medida de número 14. Quando eu olho aqui na próxima classe, eu encontro que aqui eu vou até o 19º termo. Então, se antes eu ia até o 10º e agora eu fui para o 19º, significa que o 14º termo está dentro dessa classe. Se ele está dentro dessa classe, essa classe aqui é o que a gente chama de classe mediana. É a classe que contém a mediana. E a mediana é a medida pra gente. Então, a mediana nesse caso aqui, ó, é o 5, porque é o 5 que se encontra nessa classe aí, tá? Olha lá, é o 14º termo, ok? E agora, se os meus dados forem dados com agrupamentos, né, com intervalo de classe, como que eu calculo essa mediana? Vamos junto aqui? A gente começa primeiro pela posição mediana. Sempre que tiver com tabela de frequência simples ou com intervalos, a gente tem que começar pela posição mediana. Então, a posição mediana aqui é total de 25 medidas dividido por 2. Então, eu achei 12,5. Isso significa que a mediana é um valor que está entre o 12º e o 13º termo, ok? Então, a gente vai lá na frequência acumulada e olha, aqui eu acumulei até o 4º termo, aqui até o 9º termo, aqui eu tô no 14º termo, ou seja, nessa classe aqui, que eu vou circular aqui com vocês, vou marcar, eu tenho dentro dela o 12º e o 13º termo. Então, essa daqui é a que a gente chama de classe mediana, que é a classe que contém a mediana, tá? Então, a classe mediana é a classe cujo intervalo é entre 61 e 72. E é com essa classe que a gente vai trabalhar, ok? E aí, a gente trabalha no próximo slide. Então, eu já sei que a minha classe de estudo, que é a classe mediana, é do 61 ao 72, tá? E aí, a gente vai calcular a mediana. Como que a gente calcula a mediana? Por meio de uma fórmula que nos permite fazer a interpolação. O que é essa interpolação? O que é importante vocês entenderem aqui, ó? Vamos até voltar um slide. Quando eu falo aqui
que entre 61 e 72 existem 5 medidas, eu não sou capaz, sem conhecer a distribuição nos dados brutos ou no rol, eu não sou capaz de dizer quais são essas 5 medidas. A única coisa que eu sou capaz é de dizer que ela é maior ou igual a 61 e menor do que 72, porque ela está entre 61, fechado, então 61 entra, e aberto no 72, então ela não entra no 72 aqui, tá? Então eu só sei dizer que é um número compreendido entre 61 e 72, mas eu não posso dizer quais são esses 5 números. Então, a gente usa a ideia de fazer interpolação. Interpolação é um método matemático para a gente fazer a estimativa de qual é o valor central que a gente tem ali, tá? E aí, para isso, a gente tem essa fórmula. Essa interpolação matemática deu origem a essa fórmula de mediana. Aonde LI é limite inferior, estão aqui pra gente, ó. LI é o limite inferior, PMD é a posição mediana, aquele valor que a gente usa para encontrar a classe. FI, a frequência simples da classe. H, a amplitude da classe, tudo que nós já estudamos em aulas anteriores. E FAA é frequência acumulada anterior. Confuso, né? Então, vamos colocar isso num exercício e eu sugiro que vocês refaçam uns exercícios para vocês irem praticando, irem conhecendo cada termo. Então, vamos nós aqui, olha. Para o intervalo entre 61 e 72, a gente vai extrair essas informações aqui todinhas da tabela, tá? Eu não vou ficar voltando aqui para não ficar cansativo, mas vocês têm aí, dá para vocês conseguirem acompanhar. Ok? Vou voltar um pouquinho só para ser mais rápido. Então, olha só. O limite inferior da classe é o 61 aqui. A posição mediana a gente já encontrou que é 12,5. O FI e o FAA que eu vou voltar para mostrar para vocês aonde que tá. Então, olha só. O FI é o 5, que é a frequência simples da classe que eu estou usando. E o FAA é a frequência acumulada da classe anterior. Quem vem antes da classe que tem o 14? O 9, tá? Então, são esses os valores que a gente vai substituir aqui na fórmula. Olha lá, limite inferior, posição mediana que nós calculamos que é 12,5, frequência acumulada anterior, que eu acabei de mostrar para vocês, que é um 9. A frequência simples da classe, que contém a mediana, que é 5. E esse H é a amplitude da classe, que é o que pra gente, ó? Limite, o H, lembra lá, nós vimos isso aí em aulas anteriores. É o limite superior da classe, que nesse caso é o 72, menos o inferior, que é 61. Isso deu origem ao 11. E uma coisa que eu acho importante eu ressaltar com vocês aqui, a ordem das operações, porque isso é muito importante e isso é motivo de muitos erros ao a gente resolver alguns cálculos de estatística. Nesse caso aqui, a gente tem que resolver tudo que está dentro do colchete primeiro, depois multiplicar e, por último, a gente soma. Então, a gente faz 12,5 menos 9, o resultado nós dividimos por 5, o resultado dessa divisão multiplicamos por 11 e o resultado somamos ao 61. E aí, a gente acha uma mediana de aproximadamente 68,7. Tá ok? E a moda, que é a nossa última medida de posição ou de tendência central que a gente vai estudar nessa disciplina. A moda é um valor que está relacionado a uma medida que está relacionada à frequência, ao número de repetições, tá? Então, a moda é dada por aquele valor que tem maior ocorrência, que aparece mais vezes.
E aí, a princípio, quando a gente fala em dados simples, tá? Aqueles dados que não estão no formato de tabela de frequência, nós temos 3 possíveis situações. Aquela onde nenhum número se repete, e aí eu falo que a minha distribuição é amodal, ou seja, ela não possui moda. Tenho aquela onde apenas um número se repete mais do que os outros. Então, aqui, por exemplo, ó, o 3 ele ocorre 2 vezes. E os restantes, os números restantes, eles só aparecem uma única vez. Então, aquele número que se repete com maior frequência, é ele a moda. Importante, a moda não é o número de repetições, é o número que se repetiu mais, tá? E quando a gente tem uma situação que é bimodal, ou seja, eu tenho 2 números que têm a mesma quantidade de repetição, ou seja, a mesma frequência. Nesse caso, eu classifico como bimodal e eu escrevo as duas como sendo moda. Uma forma é você discriminar assim, MO é o símbolo, a abreviação que a gente usa para moda, né? Ou a gente trabalha MO igual a 3 e MO igual a 5, ou então a gente coloca apenas uma vez o símbolo da moda, bota o sinal de igual e faz 3,5. Fica até melhor se você colocar um ponto e vírgula, porque a gente às vezes pode trabalhar com números que sejam decimais, então o ponto e vírgula separa melhor, ok? Se você tiver mais do que 2 modas, aí já é um indicativo que você tem que trabalhar com tabelas. Dados simples já não está sendo a melhor representação, ok? Então, bora lá. E se a gente tiver valores agrupados numa tabela simples, né, com uma frequência simples? A moda é muito simples, muito fácil da gente calcular nesse caso, tá? A moda é aquele número que teve maior frequência. Então, você vem aqui na coluna do FI, que é a coluna de frequência, e localiza qual é o maior valor. Ah, o maior valor aqui é o 9. Então, qual é a medida que teve 9 vezes, né, de ocorrência? Ah, é o 5. Então, é o 5, ó, que é a moda. Tá? Então, para dados agrupados com tabelas simples de frequência, a moda é aquele valor de maior frequência simples, que indica o quê? Maior número de vezes que aquele número apareceu, que aquela medida aconteceu, ok? E a moda pelo processo de agrupamento de classe, tá? Quando você tem intervalo de classe, a moda é um pouquinho mais complexa, tá? E aí, assim como na mediana, a gente começa procurando qual é a classe modal, tá? E a classe modal é a classe que tem maior frequência simples, certo? Então, a maior frequência simples aqui é quem? O 6. Então, essa classe aqui, ó, é a classe que me interessa. Aí, assim como a mediana, que eu vou repetir para vocês. Como eu tô trabalhando com o intervalo, a única coisa que eu sei é que existem 6 números entre 72 e 83, mas eu não sei quais são esses números. Então, eu não posso fazer suposições. Eu tenho que procurar um método que me dê mais segurança na estimativa desse valor, tá? Então, é onde a gente calcula a moda. E a moda a gente calcula a partir dessa classe modal, tá? Que é a classe que contém a frequência de maior valor. E é por ela que a gente aplica um dos processos que é chamado de moda de King, que é um processo de interpolação também para encontrar o valor mais próximo. Aonde LI é limite inferior, H é a amplitude da classe modal, F2 é a frequência simples da classe que vem antes da classe modal, vem depois, desculpa, a F2 é a posterior e F1 é a anterior à classe modal. Vamos colocar em números também, que fica mais fácil para vocês enxergarem. Então, antes de mais nada, olha, a nossa classe modal aqui
é do 72 ao 83, tá? Então, olha aqui. Esses valores aqui. 72, ó, limite inferior da classe. A classe lá é do 72 ao 83. É o que nós identificamos lá, um de maior frequência simples. Esse 11 é a amplitude do intervalo, que é 83 menos 72, que dá 11. Esse 5 é a frequência simples posterior. Vamos voltar aqui rapidinho, ó. Eu tô aqui nessa classe. Qual é a simples que vem depois? 5. Vamos aproveitar. Qual é a simples que vem antes? Aqui, coincidentemente, também foi 5, tá? Mas pode ser valores diferentes. Então, ó, F2, que é 5, F1, que coincidentemente também é 5, mais F2 novamente. Multiplico 11 por 5, divido por 10, que é a soma, e só depois que eu multipliquei e dividi pelo denominador, é que eu posso somar ao 72, tá? Então, é como se eu... Aqui, ó, fica 55, que é 11 vezes 5, e aqui fica 10. Então, 55 dividido por 10 dá 5,5, mais 72, 77,5, que é a moda. Tá ok? Então, o mais importante é vocês, quando forem usar, fazer o exercício, repetir essa aula, vocês compreenderem, vocês enxergarem nas tabelas o que cada letrinha dessa fórmula representa. E aí você consegue ter uma solução com mais facilidade, tá? Então, tem exercícios para vocês praticarem lá no Moodle, tá? Façam os exercícios, assistam essa aula novamente se vocês acharem necessário. E se vocês tiverem dúvida, posta lá no fórum de dúvidas que eu procuro responder para vocês o mais breve ou o mais rápido possível, tá? Um grande abraço para vocês, bons estudos e até a nossa próxima aula.